louvor, Pai. Continue falando nos nossos corações, nos perdoe pelas nossas falhas, em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Pode se sentar, abra sua Bíblia em Lucas 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Verso 1 e o 2. O tema da nossa mensagem hoje é o incomparável amor de Deus. Lucas 15, 1 e 2 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Senhor, fala ao nosso coração, traz a mensagem que vem do teu coração ao nosso, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Marcelo, projeta para mim Mateus capítulo 11, verso 19, ao Lucas. Isso, Mateus 11, 19, diz lá, vamos ler: veio o Filho do Homem, meus irmãos, quando nós olhamos para o texto da palavra do Senhor, nós vamos identificar logo aí essas pessoas, né? Os dois grupos de pessoas aqui são os publicanos e os pecadores. Os publicanos e os pecadores, eles queriam fazer o que naquele momento? Ouvir. Eles queriam aproveitar a oportunidade. Mas afinal de contas, quando a gente olha para publicano e pecador, quem que eram os publicanos? Os publicanos eram aqueles que se colocavam à disposição do império para poder cobrar imposto. E eles ganhavam, tinham o direito ali de cobrar e também ganhar o seu. Alguns eram, assim como Zaqueu, cobrava até além da conta, não é? Os pecadores, aqui também identificado logo, são aqueles que não cumpriam a lei, estavam fora daquele projeto, né? Da ideia central de que aqueles que obedeciam a palavra, estava fora daquele sistema farisaico e também dos escribas. Logo abaixo, esses dois grupos também falam a respeito de quem eles eram. Quem eram aqui então os escribas? Os escribas eram os mestres, aqueles intérpretes que até mesmo o império contratava para que eles pudessem interpretar a lei, né? Eles eram especialistas naquilo que eles ali estudavam, escreviam bem, liam bem. E os fariseus eram os chamados guardiões da Bíblia, da palavra, né? Então, quando nós olhamos para esse momento aqui, a gente percebe que há uma perca terrível na caminhada desse povo que estava tão próximo da palavra, mas longe do Deus da palavra. Eles guardaram a palavra, as 7 chaves, mas eles não praticavam o que a palavra ali orientava. Eles se tornaram ali completamente voltados tanto para a defesa da palavra
que eles viraram soldados, né? E eles passaram a amar aquilo de uma forma tão, né, tão tremenda, que eles acabavam amando mais aqueles livros do que as pessoas, correndo grande risco, né? Que muitas vezes a gente também corre, porque eles estavam lá ligados ao Antigo Testamento e ao Novo. Eles sabiam das promessas, eles conheciam a respeito de Deus, tinham um conhecimento, só que eles se perdem no essencial. Então eu queria chamar a atenção nessa noite, para que a gente pudesse ter um pouquinho de ouvido de pecador, um pouquinho da atenção do publicano, menos um pouco de fariseu, e menos também um pouco do escriba. Porque muitas vezes, irmãos, a gente vai passando o tempo na igreja, e a gente vai aprendendo as coisas, e vai lidando com as coisas de Deus, e acaba que a gente começa a achar que ninguém mais é merecedor dessa graça. É só o fato de um pecador pecar, que a gente então tem pedra na mão, ou tem língua pronta para poder agir rapidamente. E aí a gente fica pensando exatamente sobre essas atitudes que Deus assim faz, para poder resgatar aqueles que pode ser que o fariseu jamais poderia ter ali a capacidade de convencer um pecador, porque o pecador era alguém que era insuportável. Eles eram e estavam puros demais para se sujar. Eles estavam lá no lugar sagrado, e ninguém podia entrar nesse lugar. Eles estavam completamente envolvidos. Mas é interessante que tem gente do lado de fora que carece, que precisa, que necessita. E aí vem alguém, um moço lá, nascido no meio deles, que confronta isso, que quebra esses preceitos, que quebra esses paradigmas. Esse moço é chamado Jesus, e ele veio para poder agir com dureza em relação a estes escribas e fariseus, e ele veio ter misericórdia, parar para ouvir e parar para ensinar o pecador e o publicano. E de repente, nessa leitura que fizemos, há um contexto posterior que Jesus quer realmente explicar essas coisas para eles. E ele fala então das parábolas ali dos perdidos. Só que há uma intenção maior no coração de Deus e por meio de Jesus, de fazer com que o pecador pudesse ali agora ter uma condição de compreender aquilo e exatamente entender que a graça estava ali no meio deles. E aí Jesus conta a parábola, a primeira parábola da ovelha perdida, e fala a respeito de uma situação que eles estavam também ali completamente envolvidos naquilo. E fala então, caracterizando uma ideia completamente materialista no coração daqueles que estavam ali, porque eles visavam lucro, visava a ovelha, visava o curral, visava eles próprios, mas não visava a perca de nada. E Jesus então ele diz o seguinte: olha, vocês se alegram com todas as coisas, mas vocês não se alegram com aquilo que é essencial. E aqui o essencial no verso 7 é que o céu deveria entrar em júbilo por causa do pecador.
não era por causa de encontrar alguma coisa ou de recuperar outra, mas era a causa maior, aquilo que eles estavam ali julgando Jesus, de parar para conversar com o pecador. Ora, Jesus veio para quê? Jesus veio para os escribas, para os fariseus, para a gente que estava lá. Não, Jesus veio para salvar o pecador. E se porventura ali o escriba e o fariseu tivesse pecado, e tinha com certeza, Jesus também veio para salvar. Só que Jesus, ele é maravilhoso quando ele coloca aqui a expressão e diz assim: eu sei que você é homem, e o homem é completamente capaz de amar mais uma ovelha do que um pecador, de se alegrar mais com o lucro do que alguém que abandona a vida de pecado e se devota a mim. Porque vocês se alegram com tudo, com o churrasco, com os amigos, com as bebidas, com tudo, mas vocês não se alegram quando um pecador se arrepende. Ele estava ali com pecadores, e eles não se alegrando com aquilo, e o texto no verso 2 fala que eles estavam ali fazendo o quê? Murmurando. Eles estavam ali falando mal de Jesus, eles estavam ali acusando, sendo que o Filho do Homem veio exatamente para salvar o perdido. E quando o verso de número 7 nos dá essa intenção maior do coração de Deus, deste amor imensurável, o verso 7 fala: digo-vos assim, haverá maior júbilo, haverá mais júbilo no céu por esse pecador que se arrepende, do que pela ovelha que foi achada, do que o lucro que vocês correm atrás, do que as posses de vocês, do que o amor apegado ao materialismo de vocês, ou das letras que vocês tanto aí dizem defender, mas esquece de amar o próximo, de amar aquele que precisa, de amar aquele que necessita de ser amado. Vocês amam tanto o livro de Deus, mas não amam o Deus que deixou o livro para vocês. E aí, queridos, uma outra questão que Jesus continua ensinando é que ele fala a respeito de que também não adiantaria absolutamente nenhuma estratégia humana, sendo eles conhecedores da lei, sendo eles conhecedores dos escritos, não adiantaria nenhuma estratégia ali exegética, teológica, para que eles pudessem alcançar o favor de Deus. Eles poderiam tratar de todas essas coisas para poder assim tirar de sobre eles a ira de Deus. E Jesus fala assim: não adianta nenhuma estratégia, porque olha só, a moça aqui perde, mas ela também tem uma estratégia. E olha o que Jesus vem falar no verso 8. Ele fala assim: qual é o homem, no verso aqui de número 4, qual é o homem? Essa conversa de Jesus é Jesus apontando para eles. Qual é o homem que, perdendo a ovelha, ele fala assim: também qual é a mulher? A mulher também que, perdendo aqui, ela tem 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la. Jesus está dizendo assim: vocês são capazes mesmo de correr atrás disso, vocês são capazes de abandonar até o livro que vocês defendem, para poder correr atrás daquilo que vocês acreditam, mas que não está ligado nada àquilo que é para ser, que é a mudança de vida, o arrependimento. E aí a gente vai percebendo aqui que o próprio texto fala, lá no versículo de número 10, Jesus dizendo novamente:
eu vos afirmo. Olha que coisa linda. Eu vos afirmo, de igual modo. Jesus está tratando aqui a alegria de uma forma igual. A alegria não tem problema nenhum. Não tem problema de festejar, não tem problema de chamar para festa, não tem problema de olhar para as coisas que acontecem, não tem problema algum. O que há problema é o desfocar, é tirar da glória de Deus e trazer para a glória do homem, trazer para a base do ser humano e se alegrar só com isso. O filho passa na faculdade, olha que beleza, a conta foi paga, maravilha, eu me alegro com tudo isso, mas eu não me alegro com aquela vida que estava quebrada e agora se derramando aos pés de Jesus. Não há alegria. Há alegria nos prazeres que me dá resultado. O filho que passou, tá, mas ele continua sendo servo, ele continua andando com Deus, ele continua proclamando o nome do Senhor. Ou você mais um para a faculdade, crente chato, crente que vai ser lá engambelado por qualquer uma situação, ou vai ser um crente que vai andar com Deus e glorificar o nome do Senhor, e vai ser um belíssimo profissional quando sair de lá. Aí o céu se alegra, aí a casa do Senhor se alegra, todos se alegram. Quando a gente olha para isso, há uma satisfação maior nessas atitudes do que simplesmente em achar ovelha, achar dracma. Isso aí você pode achar a qualquer hora, isso depende de você querer achar. Mas de trabalhar o coração do pecador, só Deus pode fazer. E o Senhor estava no meio do pecador, e o Senhor estava ali atento. E o pecador que a gente olha de uma forma estranha são aqueles que ouvem, são aqueles que estão atentos. E de repente a gente acha que a gente está falando, ninguém está me dando atenção. De repente surge lá da multidão um e diz: eu quero esse Jesus. E os outros que já conhecem, que já estão andando, já estão acostumados, já acostumaram com o sagrado, eles começam a dizer: você viu quando o pastor errou ali a vírgula, a pontuação, a gramática, a exegese, a teologia, e aquilo tudo, e aquela coisa, e tal, e o pecador dizendo: eu quero Jesus. Ele não viu nada de absolutamente dos detalhes, ele só viu aquele a quem poderia visitar a vida dele e transformar a alma dele. Que coisa boa isso! Que coisa boa é poder proclamar o evangelho para o pecador. Porque, diferentemente talvez do que a gente acha, nós temos visto que muitos que são salvos não estão querendo mais ouvir. E é isso que Jesus estava falando. Muitos que já têm o livro não querem nem mais abri-lo. É disso que Jesus está falando. Já não tem mais aquela dedicação como era. É como Jesus chamando a atenção da igreja de Éfeso e dizendo para aquela igreja: vocês perderam a prática das primeiras obras. Vocês têm aí o maior compêndio doutrinário teológico, vocês têm a maior biblioteca, maior do que a de Alexandria, que foi queimada. Vocês têm tudo isso, mas vocês perderam o altruísmo, vocês perderam o tato, vocês perderam a prática de olhar no olho. Vocês estão amando demais parede, teto, vocês estão amando demais denominação, vocês estão amando demais o que vocês são, mas vocês não são nada. Vocês precisam voltar. E o texto fala: arrependimento, volta. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta.
Tem um acróstico lá, né? O lar. Lembrar, arrepender e retornar. O retorno sempre é para Cristo. E se nós perdermos, irmãos, a ideia de que realmente somos pecadores e que somos realmente necessitados, a gente vai ficar completamente insípido. Nós não prestaremos para muita coisa, porque nós veremos o pecador indo, caminhando, e nós não vamos ligar para isso, porque isso não vai fazer parte de nós mais, porque a gente não se sente mais. A gente já está salvo, a gente já tem o livro, a gente já tem Jesus, a gente já tem o céu, a gente já tem tudo, mas não é um natural viver dessa forma. O natural é que nós fomos chamados para proclamar as virtudes do Senhor. Nós somos chamados para dizer: olha, Senhor, assim como muitos homens, né? Eu lembro de um texto que Calvino escreveu quando ele estava indo fazer ali algumas de suas anotações, e ele descendo, ele olha para as tabernas, um frio terrível, e as pessoas rindo, festejando, e ele escreve numa de suas, um de seus escritos lá, né, ele diz assim: aqueles sou eu sem Cristo. Ele tinha a noção de que ele era um pecador em potencial, e se não fosse por causa de Cristo. Por que os fariseus e os escribas não tinham essa ideia? Porque eles achavam que estava perfeito, achavam que estava bom demais. Reverendo Hernandes disse que foi pregar no lugar, já falou aqui, né? O camarada chegou para ele e falou assim: ó, pastor, aqui a gente é presbiteriano de papo roxo. Aí no final da mensagem, não falei, falou: bom, você pode ser de papo roxo, amarelo, qualquer coisa, se você não for de Jesus, não adianta nada. Nada. O que adianta aqui esse povo ter o livro de Deus na mão, ter o poder da religião na mão, ter os favores do império na mão, mas não ter o poder do nome de Jesus? Nada. Não ter o poder de subir ao templo e encontrar ali um moribundo e dizer: olha, levanta em nome de Jesus e anda. De encontrar alguém que estava lá indo para ser apedrejada, e de repente só o olhar de Jesus muda a situação daquela mulher. E eu não sei o que ele estava escrevendo naquela areia, naquele tempo, mas ele devia estar escrevendo alguma coisa que aqueles homens olharam e falaram: vai pegar para nós, vão vazar. Não é? Irmãos, a consciência de ser pecador é necessária em nós. A consciência de dependência em nós é uma atitude que precisamos. Conta-se a história de um frei que trabalhava num local, num leprosário. Toda manhã ele tinha uma disciplina. Ele chegava pela manhã, tomava sua refeição, ia para o lado de fora, olhava para o céu e beliscava o seu braço, beliscava a sua perna, tirava a sua bota, torcia os seus dedos, e ele olhava para o céu e dizia: Senhor, muito obrigado, porque até agora estou limpo. Até um dia que ele beliscou o braço, beliscou a perna, torceu o dedo, e ele disse: agora eu sou também um deles. Imagina,
Eu fico pensando muitas vezes que a nossa caminhada cristã, ela não pode ser insensível. Ela não pode gerar em nós um distanciamento de quem a gente é. A denominação, a religião, o que nós pregamos, o que nós somos, tem que nos fazer enxergar quem realmente nós somos. Paulo mesmo dizia: eu sou o maior dos pecadores. Se tem alguém aqui para falar de pecado, pode apontar para mim, porque eu careço de Jesus. Só que nós sabemos e nós entendemos que somos perdoados, que o grande amor de Deus já inundou a nossa vida, que a bênção do Senhor já alcançou o nosso coração. E quando a gente olha para cá, por que Deus procura a salvação do pecador? No verso 4 fala que foi para isso que Jesus veio. Jesus realmente só veio com essa intenção. Não tem uma outra atitude em Deus de enviar Jesus para morrer na cruz, para nos dar uma denominação, para nos dar um emblema, uma cruz no peito, ou então nos dar um nome, ou nos dar uma sarça, ou nos dar uma... Por quê? Por que Jesus morreu naquela cruz? Para nos fazer o povo mais bonitinho da terra. Ele é santinho, ele é bonitinho, ele é cheirosinho, ele tem terno, tem gravata bonitinha, ele põe a Bíblia debaixo do braço e todos os domingos ele cumpre o seu papel de santinho. Olha que coisa bonitinha. Não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para poder confrontar a gente, para colocar a gente no nosso devido lugar. É para a gente poder compreender que a única coisa que vai fazer agora a gente diferente nessa terra é porque Ele morreu por nós, Ele derramou o sangue dEle e deixou a gente com uma grande missão de proclamar o nome dEle nessa terra até que Ele volte. Ele não chamou a gente para uma colônia de férias, Ele não chamou a gente para ficar, Ele chamou a gente para proclamar o nome dEle. A igreja de Cristo não é a igreja é a igreja de Jesus Cristo. Ele chamou a gente para poder ser diferente nessa terra. Só que a Bíblia fala que muitos não aguentariam isso. Muitos mudariam isso. Muitos tentariam rotular isso. E tem gente que está fazendo da igreja igual mula de cigano. Já viu como é que é mula de cigano? Ou então a bicicleta lá como é que chama, Gabriel? A bicicleta lá de Muniz Freire? Hein? Esqueceu do nome? Lembra dele? Uma bicicleta toda enfeitada que tinha em Muniz Freire. Hein? Braulão. É a bicicleta do Braulão. Tem gente que está fazendo da igreja esses tipos de coisa. Por quê? Porque estão trocando aquilo que Deus deu à igreja, outorgou à igreja, por estilo. Porque a igreja agora tem que ter estilo. Se fizer isso, ou se tirar isso, se proibir isso, ou se... Gente, a finalidade da igreja é proclamar o evangelho. O que passar disso vem do maligno. É proclamar o santo nome de Jesus, aquele que veio para salvar o pecador. E nós, como igreja, nós vamos ser aqui facilitadores, para que este que veio, ele se adeque, se ajeite a essa porta estreita, esse caminho estreito. Não tem nada de ser isso que muita gente está dizendo aí não. Depois que eu passei para crente, a minha vida está tão difícil. Que novidade, a minha também. Porque agora eu compreendo que eu estava completamente cego. Eu fazia na cegueira, em cegueira eu andei. Perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas agora não. Os meus olhos se abriram e eu sei da artimanha do ardiloso. Eu sei que ele tem uma sede em nós.
e ele foi derrotado naquela cruz do Calvário, e ele não tem mais poder sobre nós. Tragada foi a morte, o poder do pecado já não mais nos domina. E por que nós, como igreja, alguns querem ser dominados ainda? O Senhor te chamou para ser mais que vencedor, para proclamar o nome dEle, para sofrer pela causa dEle. Se tiver que apanhar por Jesus, nós vamos apanhar. Ah, não, você não sabe o que aconteceu comigo, pastor, eu saí da igreja. Por quê? Porque eu fui falar de Jesus para a irmã, ela saiu em mim com os tamancos. Diferentemente dos discípulos, os discípulos, quando foram pregar o nome de Jesus, o que eles fizeram? Eles chegaram todos felizes. Você não sabe o que aconteceu? Apanhamos por causa de Jesus. Oh, glória! Somos chamados dignos por apanhar por Jesus. Pastor, mas não, aí não pode. Não pode? A Bíblia fala que o mundo nos odiaria. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, você sabia disso? Sabia que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades desse mundo tenebroso? O dia que você levantou sua mão para o inimigo, você pode ter certeza que o dia que você levantou sua mão para Jesus, pode ter certeza que o inimigo se levantou aí. E ele sabe de todos os seus defeitos. Ele é o tentador, ele é o acusador. Todos os dias ele está lá, disposto a fazer algo. E nós estamos diante da grande caminhada. Diz que é uma caminhada boa, agradável, né? Caminhando vou para Canaã, oh glória. Oh, vamos lá caminhar, vamos caminhar para Canaã. É tão bom caminhar para Canaã, não tem problema, não tem perseguição. Então você está indo para Canaã errado. Te botaram uma placa errada. Você pode voltar. Você está indo para outro lugar, não é? Como dizia um bêbado lá em Una: caminhando eu vou para Canaã. Bêbado não erra o caminho, não erra, já viu? Se o bêbado não erra o caminho para fazer aquilo que eles querem fazer, por que nós, sóbrios, livres, sarados, transformados, estamos errando o caminho? Pastor, minha luta está muito grande. Está mesmo. Não te falaram não? Te enganaram? De vez em quando a gente tem que chamar alguém atrás da porta assim e falar: te enganaram, te contaram errado, o negócio é estreito. Andar com Jesus não é esse negócio não. Está confiando demais no homem do chapéu, está confiando demais lá no reino, aqui na terra, está confiando demais nisso. E aí a gente vai olhando para aquilo que o próprio texto fala, que a ação do Senhor em nós é uma ação incondicional. E eu quero só me reportar ao final do capítulo 15, quando fala a respeito da grande ação incondicional de um pai que não deixa de ser pai. Um retrato maior daquilo que nós podemos esperar em Deus. Saber que o mundo pode esfarrapar a gente, pode maltratar a gente. Os errantes aí vão perceber que, aqui não dá não, e vão voltar para o caminho do Senhor. Pastor, mas e se o fulano não voltar? Se não voltar é porque gostou.
Eu tenho dois exemplos. Um exemplo é quando Noé joga um bichinho pretinho lá, um corvo, ele se esbalda, um monte de carniça lá, e não volta. Mas quando joga lá a pombinha volta. Pombo não come carniça. E eu fico pensando exatamente na ideia do cristão, sabe? Ah, mas e se for lá para o mundo e não voltar? Ué, gostou? É de lá? O próprio evangelista fala para nós: se não volta, não era dos nossos. Conheceu a verdade, encontrou o amor fraternal, foi amado, foi respeitado, caminhou com Jesus. Ô gente, mas desviou. Ô gente, vocês duvidam que alguém sai da presença de Deus ainda? Judas teve o melhor pastor. Não teve alguém que tivesse um melhor pastor como Judas. O miserável lá, para onde foi? Então a gente fica pensando exatamente naquilo que o Senhor pode fazer em nós. Se o Senhor está interessado aqui, na transformação do pecador. Foi para isso que Jesus veio. Se eu perguntar a qualquer um aqui nessa noite quem é pecador, acho que todo mundo vai levantar a mão, né? Graças a Deus por isso. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos de Deus. E sabe o que eu aprendo com isso tudo? É que não é por causa do meu pecado, não é porque se eu falasse, será que o Senhor existe mesmo ou não? Deus vai continuar sendo Deus do mesmo jeito, não vai diminuir em nada a sua glória. E o texto aqui de Lucas 15, abre a sua Bíblia aí para você poder ver. A partir aí do verso de número 31. Verso 31 diz lá: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que eu vejo nesse texto aqui é algo assim, sabe? Não há negociação nisso. Não há aqui um papo de um pai dizer: olha, filhinho, para você não ficar frustradinho, eu vou comprar um outro novelinho para você não ficar dodói, porque a nossa geração hoje está um pouquinho complicadinha, então o papai vai ajeitar para você poder amar o papai, né? O papai precisa muito do amor, do seu amor, porque senão o papai vai ficar muito tristinho com você, né? Ô gente, eu estou exagerando aqui, mas esses dias agora eu vi alguém na praia fazendo isso, o menino pegando pirraça e a mãe dizendo: meu menino, não, neném, o neném devia ter mais ou menos uns 13 anos. Não, mamãe vai fazer. Mamãe, minha vontade foi, se fosse meu, eu chegava nele. Eu chegava, batizava ele ali naquela água. Fosse meu, eu dava um batismo nele. Falei: rapaz, você vira homem. Mas não era meu. Mas o que a gente vê hoje é isso. Tudo parece que está gerando na vida dos nenéns, das criancinhas. Tem criança hoje com 45 anos dentro de casa, não quer sair, tem medo, quer a guitarra,
papai tem que dar a guitarra para o neném, senão eu vou fumar maconha, né? Eu vou desviar, eu não vou na igreja. O cara já está quase entrando na terceira idade, está dependendo ainda. E aqui o que eu aprendo é que o pai aqui, ele permanece pai. Ele não perde a sua função, ele não perde a sua responsabilidade, ele não perde a sua identidade, ele não negocia com o filho. Ele diz aqui, olha, era para a gente estar feliz. Se você não está feliz, problema é seu, mas era para a gente estar. O seu irmão estava morto, e ele voltou para casa. O meu papel como pai é restaurar o filho para o lugar dele. O filho jamais vai deixar de ser filho, quando o pai é verdadeiramente pai. E de repente o que nós olhamos aqui, o texto dizendo para nós, que isso aqui é o maior ato da graça de Deus revelada por meio de Jesus. Jesus então aqui agora mostrando para o publicano, para o fariseu, para o pecador, para o escriba, ele dizendo, olha, Deus o Pai continua sendo gracioso, e Ele vai cumprir o seu papel. E quando eu vejo vidas sendo transformadas por Deus ainda, eu continuo olhando para essa identidade paterna e dizendo, olha, o Deus que eu creio continua sendo Deus, continua sendo gracioso, continua transformando, continua no seu papel de não negociar com o pecador. A única coisa que o pecador tem que fazer é cair em si. O pecador tem que cair em si. O evangelho não é para fazer massagem. O evangelho é para trazer a transformação no coração do pecador. Jesus não foi massageado por Deus quando ele disse para Deus, Senhor, está complicado. Se tiver jeito, não tinha jeito. Deus não poupou o seu próprio filho. Se Deus não poupou o seu próprio filho de uma saga terrível para que pudesse eu e você ser livre, por que Ele daria para nós vida mansa nessa terra? E eu vou te falar uma coisa, com todas as dificuldades, com todos os dilemas, com todas as coisas que a gente vive, ainda assim é melhor ter Cristo em nós. Todos os problemas que a gente tem, todas as afrontas. Um dia nós começamos a conversar de coisas que muitas vezes nós passamos na igreja, as lutas que temos. E alguns começam a falar, o fulano não me cumprimentou, o sei que lá, não sei o quê, que o outro me viu e não me viu, que não sei o quê. Aí eu falei assim, você já foi mandado embora em nome de Jesus da igreja? Ué, você já foi? Eu comecei a contar a minha saga como pastor. Ué, pastor, é assim? E nem por isso eu vou desistir, nem por isso eu acho que está ruim, é difícil, com certeza, mas eu vou olhar para o homem, eu vou olhar para o momento, eu vou desviar os meus olhos do alvo? Jamais. Apóstolo Paulo estava lá vivendo as dificuldades da vida, chegou o ponto dele falar assim, chegou o ponto da gente querer desistir da vida, de tão difícil que estava, de tantas tribulações que vinham, mas ele fala, olha, a perseverança que gerou no meu coração, brotou esperança, as coisas que Deus manifestou em mim, me fez olhar para o alvo, para o autor e consumador da minha fé. Eu vou combater o bom combate, eu vou completar a carreira, eu vou guardar a fé. Olha, porque não há absolutamente nada nessa vida
e nem no porvir que pode me arrancar das mãos do meu Deus? Então, meus irmãos, o grande amor de Deus para conosco é dele continuar sendo Deus independente de nós, dele continuar tendo a sua atitude paterna, mesmo quando nós estamos rebeldes na nossa caminhada. Cabe a nós olhar para o endereço do Pai e voltar rapidamente, porque fora da presença dele é só tragédia, é só problema, é só desilusão, é só quebradeira. Então, nesse momento, eu queria que você estivesse observando um pouco mais aí na sua caminhada cristã. Deus te chamou para ser servo dele, para você amar a ele, para você viver com ele, independente de qualquer coisa. Deixa eu citar um outro exemplo aqui para te animar. Estevão estava ali sendo apedrejado. Eu não sei se é bom, eu nunca tomei tanta pedra como Estevão, não é? Mas não deve ser bom. Eles olhavam para aquele homem e diziam assim: nossa, o rosto dele brilha. E o Estevão, quando olha para o céu, quem ele vê? Jesus. Quando o nosso foco está em Jesus, tudo muda. Quando o nosso foco está na gente ou está no outro, há desculpas. E de desculpa o inferno está cheio, né? De desculpa a caminhada cristã já, não. E a gente também, né? A gente até sabe, não, é mais uma desculpa, para. Mais uma. Então, cabe a nós, nesse momento, entender mais um pouquinho do grande amor de Deus. Você vai participar da ceia agora. Você já parou para fazer a sua meditação aí na ceia? Jesus disse assim: todas as vezes que vocês estiverem fazendo isso, vocês estão anunciando o quê? Vocês podem falar para mim? Hein? A morte. A morte de quem? De Jesus. Então a morte de Jesus é a morte de mais quem? Hein? Então significa que você também morreu. E por que você está vivo aí? O que está sentindo demais? Pastor, eu não aguento mais, eu estou sentindo demais. É que está vivo. Na hora que morrer, não vai sentir muito mais, não vai ser muito tentado mais. E esse Jesus que nos deu o privilégio de morrer com Ele, nos deu também a bênção de ressuscitar com Ele. Então agora nós estamos vivos, mas em Jesus. O mesmo Jesus que ressuscitou, Ele subiu ao céu, e agora nós também estamos assentados com Ele onde? Nas regiões celestiais. Então só sentaremos lá o dia que o Senhor voltar, mas nós já estamos. Então o nosso papel agora de assentados com o Senhor lá no céu é de testemunhar a glória dele aqui na terra, até que ele volte. Como que os ressuscitados no Senhor, bem-aventurado aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição, morreram, ressuscitaram, bem-aventurados. Se somos os bem-aventurados, somos os mais felizes dessa terra. Então vamos, como bem-aventurados,
participar da ceia, você vai participar da ceia com uma única ideia nessa noite: só estou vivo por causa de Cristo. O viver para mim é então, o viver para mim não é para mim, as minhas motivações, os meus desejos, não. O viver para mim é Cristo. Mas e se eu morrer, pastor? Se eu passar ali na curva ali, o urso me pegar? Eu estou com medo do urso, por isso que eu não estou indo na igreja. É assim que o profeta falou: eu não vou lá porque vai que um urso vai e me pega, né? Olha as desculpas aí. Vai que o Covid está ali. Então vai que. Mas e se eu morrer? Então, gente, quem já morreu está com medo de morrer de novo. A vida que eu vivo já não mais vivo em mim. Agora quem vive em mim? Então, meu irmão, minha irmã, precisamos entender isso. A nossa vida tem que ser de Jesus. Por onde você passar, você é um reflexo de Jesus. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Então feche seus olhos nessa hora. Eu quero convidar os presbíteros para a gente poder estar aqui, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. O próprio Jesus dizendo, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo ele disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Fazei em memória de mim. Todas as vezes que assim fizermos, nós estaremos anunciando Jesus. Você está dizendo nessa noite, quando você comeu o pão e bebeu o cálice, que você é um com Jesus. É a sua pública profissão de fé. É você dizendo: olha, eu não sou do mundo, eu não sou do diabo, eu não sou da terra, eu sou do céu, eu sou de Jesus. Vamos orar neste momento? Pedir o presbítero Emerson para orar. Senhor nosso Deus, reconhecendo o Senhor a nossa insignificância, reconhecendo a nossa pequenez diante do Senhor, e assim exaltando a tua soberania, a tua grandeza, que nós pedimos ao Senhor que faça com que essa sua palavra seja plantada no nosso coração e que encontre terra fértil, para que o fruto, que aquilo que o Senhor exige de nós, seja produzido. Abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa, Senhor, a tua igreja, tomando nós nas tuas mãos. E agora, como vamos participar do pão e do cálice, que aquilo que nós fazemos agora representa, Senhor, aquilo que o Senhor no seu tempo fez por nós, morte de cruz, tornando a expiação da redenção da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos por esse sacrifício, nós oramos por esse ato de misericórdia e de amor em favor de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.